começar agora a nossa 6ª semana de aula da disciplina Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Bom, não tem como falar de gestão de resíduos sólidos urbanos sem falar um pouquinho de coleta seletiva. Eu sei que vocês têm a disciplina de coleta seletiva, mas é importante aqui eu abordar pelo menos um pouquinho do planejamento sobre coleta seletiva. Então, nós vimos na aula presencial esse almejado sonho de toda a prefeitura, né? Que é o que a Política Nacional de a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela prevê, é o que ela gostaria, é o que ela quer que toda a cidade brasileira seja, né? Que são as alternativas para a segregação dos resíduos sólidos, caracterizados como domiciliares, né? Nós vimos que toda a parte de limpeza urbana, também os resíduos especiais, como que eles devem ser então tratados, né? E aí tem uma parte importante nisso aí, que é justamente a coleta seletiva. Não existe um modelo ideal previsto então dentro dessa política se não houver a coleta seletiva. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a coleta seletiva? Vocês devem muito bem saber que a coleta seletiva nada mais é que um sistema simples de recolhimento de recicláveis, de materiais recicláveis, né? A separação de papéis, plásticos, vidros, metais, orgânicos, que vão ser separados então antes da coleta, no acondicionamento. Então esse papel deve ser feito pela prefeitura? Não, pela população. A prefeitura então ela vai dar todas as condições para que a coleta seletiva ocorra, mas sem a participação efetiva de toda a população, ela jamais vai acontecer, ela jamais vai ser o ideal, tá? Então a coleta seletiva ela só vai funcionar após um processo de educação ambiental que vai sensibilizar toda a comunidade sobre os problemas do desperdício, sobre os problemas da poluição ambiental, conscientizando assim a população a realizar a coleta seletiva dentro da sua casa. Nós sabemos então, já discutimos um pouquinho sobre isso, que reciclar é diferente de separar. A coleta seletiva, ela visa sim a reciclagem, mas ela é basicamente a separação, a segregação do material. A reciclagem consiste então na transformação de um material usado em um novo material, através de um processo artesanal ou um processo industrial. E separar o resíduo é fundamental então para esse processo de reciclagem. É nessa separação, nessa coleta que vai ser feita então a triagem do que pode ser reciclável ou não. E o que então é reciclável ou não? Reciclável é todo aquele material que pode ser transformado em um novo. E é diferente então da palavra reciclado. Quando eu falo que algo é reciclado, é algo então que já é um material que indica que parte dele já foi transformado. Então, quando eu trabalho com um PET novo, eu falo que ele é reciclável, ele tem capacidade de virar um novo material. Se eu pego uma blusa que foi feita à base de PET, eu falo que ela é uma blusa reciclada, parte da composição dela veio do PET. Para se ter uma boa coleta seletiva, é necessário então 3 etapas. Primeiro o planejamento, depois a execução e o monitoramento. Como aqui nós trabalhamos com a disciplina de gestão, então nós vamos dar ênfase justamente nessas 3 etapas. A primeira etapa, o planejamento, que nada mais é que nós já vimos, né? Que é você conhecer o resíduo da sua cidade. Nós falamos durante todo esse curso, até o momento, sobre a importância da caracterização física, química e biológica dos nossos resíduos. E para então se ter uma coleta seletiva efetiva, nós precisamos saber qual a composição gravimétrica dos meus resíduos. Quantos porcentos que eu tenho ali de matéria orgânica, de vidro, de papel, que aí eu posso investir em um mercado específico. Eu preciso saber quantos participantes irão atuar nessa coleta seletiva. Aqui está falando de participantes porque aqui está pensando não só numa coleta seletiva a nível de município, mas pode ser a nível de um condomínio, a nível de uma escola, a nível de uma empresa. Qual que é a quantidade diária de resíduo gerado por esse número de pessoas que irão participar da coleta seletiva? Qual é o tipo, qual que é a composição gravimétrica e a porcentagem, né, de cada resíduo? Tem resíduo infectante nesse meio? Qual que vai ser a destinação dele? Qual que é o caminho desse resíduo? Após então eu saber qual a sua composição, onde ele é acumulado para a coleta municipal? Onde que esse resíduo ele é alocado? E
então identificar quais os materiais já são separados, né? E aí, em caso se isso já ocorre, se já existe uma certa separação, para onde esse material separado ele é encaminhado. Então, eu conhecendo como que é o sistema da minha cidade, ou do meu condomínio, da minha escola, eu vou conhecer então as características do local. Quais são as instalações físicas, onde eu posso armazenar o resíduo, onde eu posso ter um local como um transbordo, né, um intermediário para depois juntar ali, depois colocar em outro local. Quais os recursos materiais existentes, os tambores, os latões ou outros que podem ser utilizados. Quem é que faz a coleta? Como que é feita essa coleta? Quantas pessoas participam? Qual tipo de caminhão? Qual a frequência? E nós vimos sobre isso. Qual que é a rotina dessa coleta? Preciso saber um pouquinho dos mercados. Existe associação de catadores na cidade? Existe um mercado aberto para receber esses materiais recicláveis? Quem que poderia comprar? Será que eu vou ter que mandar para outra cidade? Isso é viável? Quanto que vai estar valendo o preço da sucata, do papel, do papelão, do alumínio? Eu tenho que saber isso e colocar isso muito claro para poder explorar esses mercados após a separação. E então montar a parte operacional propriamente dita do projeto, né? Com todos esses dados em mãos, né? Voltando aqui sobre as características do resíduo, as características do local da coleta e dos mercados possíveis de receber esse material, eu vou montar um esquema do planejamento da minha coleta seletiva. A coleta vai ser de todos os materiais ou só daqueles mais fáceis comercialmente? Eu vou trabalhar com a separação de úmidos e secos ou vou trabalhar com realmente a segregação de papel, alumínio, vidro, plástico e por aí vai? Onde eu vou armazenar esses recicláveis? Quem fará essa coleta? Onde será estocado? Para quem será vendido? Como será o caminhão desses recicláveis? Como será o recolhimento e a frequência? Tudo isso tem que ser respondido dentro de um projeto, dentro de um modelo de gestão baseado então na coleta seletiva. A partir do momento então que eu colocar isso tudo no papel, que eu responder todas essas minhas questões aqui levantadas, eu já tenho então a parte operacional propriamente dita. Baseado nisso, eu vou sentar, né, com os gerentes daquele local, seja do condomínio, seja da minha cidade ou da escola, vou trabalhar com os gestores e vamos montar. Olha, aqui gera tanto de resíduo. O resíduo seco, nós precisamos coletá-los no mínimo uma vez por semana. A coleta tem que ser feita no caminhão dessa forma. Temos que, então, instituir onde vão ser colocados os pontos de entrega voluntária. Nós vamos coletar apenas alumínio, papelão e PET, porque é esse que nós temos o mercado mais próximo. E assim definir a operação do projeto. Uma vez definido isso, nós precisamos, então, começar uma batalha de educação ambiental. E eu chamo de batalha porque não é fácil. Não é fácil um trabalho de conscientização ambiental, tá? Olhe por você, na sua casa, apesar de você estar fazendo aí o técnico em reciclagem, você separa o seu resíduo? E se sim, será que a sua cidade o coleta separadamente ou você apenas separa e depois eles juntam tudo? Ou então na sua cidade tem algum ponto de entrega voluntária? Tem um local que recebe pilhas e baterias ou óleo? Aqui, por exemplo, em Guanhães, né, eu sei de pontos que você entrega óleo usado, entrega bateria, entrega pilha, em São João Evangelista. E na sua cidade tem? Bom, então a educação ambiental, não só para um projeto de coleta seletiva, mas para qualquer outro tipo de projeto que envolva recursos naturais como solo, ar, água, é necessária a participação íntegra da população, tá? Então, primeiro eu preciso fazer uma lista de todos os diferentes segmentos envolvidos. Escola, por exemplo, se for uma escola, eu vou trabalhar de formas diferentes com alunos, professores, lembrando que esses alunos vão trabalhar de formas diferentes em função da faixa etária, trabalhar diferentemente então com os funcionários da área administrativa e da limpeza. E os pais também, será que eles vão participar? Se sim, é outro processo de educação ambiental. Se for um condomínio, eu vou ter que trabalhar a educação ambiental dos jovens, crianças, adultos, funcionários da limpeza, guarita, quem tem carro, quem não tem, as ajudantes domésticas, de forma separadamente.
Uma vez eu definido os segmentos que irão participar do meu projeto de coleta seletiva, eu trabalho então com qual tipo de informação que cada segmento deve receber. Teatro, panfleto, palestra, conversas, e por aí eu planejo qual que seria a forma melhor de atingir essas pessoas. Então, aqui ele é um cartaz feito pela Sempre, voltando para a educação ambiental, pensando aí na coleta seletiva. Ele vem falando o que é coleta seletiva, nem todo lixo se joga fora, fala então da importância de separar o papel, o metal, o plástico e o vidro, fala um pouquinho também do tempo de decomposição de cada material, quem sabe aí tocar um pouquinho na consciência de cada um, né? Lembrando aí o vidro mais de 10 mil anos na natureza, plástico mais de 100 anos, madeira mais de 6 meses, e com isso também ele traz um pouquinho de que cada resíduo desse pode se tornar após a sua reciclagem, e aí tentar trabalhar um pouquinho na consciência ambiental. Com criança é muito válido a questão de teatros. Eu acredito que trabalhar com criança, a educação ambiental, ela é muito mais válida e muito mais fácil do que adultos. Nós já temos velhos hábitos que são difíceis de serem rompidos. As crianças não, elas estão abertas para novas oportunidades, para um mundo novo. E eu vejo que a geração de crianças hoje, elas são muito mais ambientalmente corretas do que quando nós éramos crianças. A segunda etapa, pensado então até a parte da educação ambiental, vem justamente a implantação. A preparação da coleta é uma etapa crucial, vai contribuir então para todo o sucesso do programa. Vai então ser feito aqui a compra de todo o material, se necessário, vai ser feito aqui a instalação dos PEVs, vai ser feito a confecção de placas sinalizadoras, de cartazes, vai ser feito contratação e treinamento do pessoal envolvido, elaboração de folhetos informando então como será feita a coleta, o horário, a frequência e todos os acertos finais. É bacana então que esse programa ele tenha uma inauguração em forma de uma festa, né, com a comunidade, trazendo então a comunidade a participar disso de uma forma mais efetiva, com exposição, com palestra, com uma feira de artesanatos voltados, né, para artesanatos apenas de produtos que antes seriam jogados fora, e trazer algo marcante para que realmente faça a população comparecer à inauguração desse programa. O que então na implantação tem que ser previsto? Como que vai ser essa coleta? Ela vai ser uma coleta de porta a porta ou apenas uma coleta voltada para as entregas voluntárias, tá? Tem que ser muito bem planejado, uma vez que a coleta seletiva de porta a porta, ela não pode falhar. Se está definido então que vai ser separado na casa pelo morador, secos e molhados, os úmidos, então, que é composto pelos materiais orgânicos, né, aqueles não passíveis de reciclagem, que é os restos de alimento, papel higiênico, né, utilizado, esses aí devem continuar a sua frequência de coleta normal, que nós falamos na aula anterior, o mínimo 2 vezes por semana, o ideal, em relação ao custo-benefício, uma frequência de 3 vezes por semana. E em dia diferente, ser então coletado material seco, que aí vai definir naquele planejamento quais vão ser esses secos, e isso vai ter que ser repassado à população em forma de panfleto, em forma de comunicado via rádio, né, via mídia. Vai ser o quê? Vai definir do seu projeto, do seu objetivo, o que você quer realmente coletar, o que seu mercado vai absorver dessa sua coleta. Geralmente é papel, metal, plástico e vidro, tá? Deve ser acondicionado então em um container único e coletado no mínimo 1 vez por semana. Essa coleta do material seco é feito em caminhões de carroceria aberta, tá? É importante então ter uma unidade de triagem, não adianta nada eu ter esse projeto de coleta de porta a porta e simplesmente chegar e despojar isso de qualquer forma no aterro. É ideal que esse material ele vá para uma unidade de triagem. Essas devem ser dotadas de prensa para que os materiais recicláveis então eles tenham então um menor peso específico para serem mais fáceis de guardar, né, de serem enfardados, estocados e transportados. Então aqui está mostrando uma esteira de triagem com o trabalho então de associações de catadores, onde eles vão separar aqui aquele material seco, o que é papel, o que é vidro, o que é alumínio e por aí vai. Existem aquelas cidades que não
tem a coleta seletiva, mas tem já a usina de triagem. O problema de se ter uma usina de triagem que vale tanto seco quanto molhado é a questão de segurança da saúde do trabalhador. Ele vai estar ali então trabalhando não só com secos, ele vai estar trabalhando também com restos de comida, com aqueles materiais que não são recicláveis, o que dificulta o trabalho deles, demora, e a contaminação também dos materiais que poderiam ser reciclados. Tá? O ideal então é que essa unidade de triagem só receba o material seco. E aquele material que veio úmido, veio úmido, ele vai ser descartado diretamente então no aterro sanitário. Aqueles de restos de poda, de varrição, o ideal é que essa matéria orgânica vá para a usina de compostagem, que veremos em outra ocasião. Aqui está mostrando o esquema de uma unidade de triagem, onde eu tenho uma balança que vai pesar meu caminhão para eu saber, né, a quantidade de resíduos produzidos naquele dia. Vem então um dispositivo de alimentação e aqui a esteira de catação com a possível separação. No caso aqui está mostrando aqueles que não são adequados para reaproveitamento, que vão ter que então para o aterro, os plásticos, vidros, metais e papéis que iriam então para a unidade de reciclagem ou para o mercado, para a venda, material orgânico que vai para a compostagem e o rejeito que vai então para o aterro sanitário. Esse é o ideal. Os pontos de entrega voluntários, então, que além da coleta porta a porta, é interessante também ter os pontos de entregas voluntárias. Na verdade, acredita-se que antes da coleta porta a porta seria o ideal já ter os PEVs para conscientizar a população a levar esses resíduos, né, passíveis de reciclagem até esses locais, e quando eles já tiverem com uma consciência ambiental, né, mais aprimorada nesse momento, por essa questão, começa-se a coleta de porta a porta, porque é muito mais caro realizar a coleta de porta a porta do que você estipular alguns pontos de entrega voluntária. Então, consiste na instalação de contêineres ou recipientes em locais públicos para que a população voluntariamente faça o descarte de materiais separados em sua residência. A resolução do CONAMA 275 de 2001 estabelece então um padrão de cores para diferentes tipos de resíduos: azul papel, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metais, madeira preto, resíduo perigoso laranja, resíduo de ambulatório e serviço de saúde branco, radioativo roxo, orgânico marrom e cinza são aqueles que não são passíveis de reciclagem. Porém, os pontos de entrega voluntário geralmente têm o quê? Os principais: plástico, papel, metal e vidro. A terceira e última etapa, então, para um planejamento de uma coleta seletiva é a manutenção. Qualquer projeto ele tem que ser fiscalizado ao longo da sua existência e ser acompanhado. E então, verificadas possíveis falhas, levantado então o que está dando certo, o que está dando errado, fazer uma nova avaliação disso, que se precisar, né, fazer uma nova projeção, arrumar o que precisar e continuar. Então, o acompanhamento e o gerenciamento da coleta, do armazenamento, da venda ou da doação dos materiais tem que ser feita constantemente. Deve ser levantado, então, nessa etapa, as quantidades coletadas e a receita gerada, caso o material seja vendido, e até mesmo setorizado por tipo de material, se possível. As atividades, então, devem ser contínuas de informação e sensibilização, uma vez que nós, infelizmente, esquecemos muito rápido dos nossos afazeres. Então, sempre tem que estar falando com a população: olha, a coleta está dando certo, continue fazendo o seu trabalho, a população precisa ajudar mais, precisamos conscientizar melhor, separar melhor nosso lixo. Então, com isso, retomar os objetivos, divulgar nota em jornais, boletins, rádios, vai continuar tendo palestras, gincanas, coisas atrativas que levem a população a participar da coleta seletiva. E um balanço contínuo sobre o andamento e os resultados do programa. Isso é fundamental que sejam divulgados para a população ver o que está sendo feito pela prefeitura e se está funcionando ou não. Como todo programa, né, existe também aspectos negativos relacionados à coleta seletiva, mas que esses aí não chegam nem perto da quantidade de aspectos positivos que a separação simples do meu resíduo dentro de casa e pela triagem pela prefeitura ela traz em termos de conservação ambiental. Então, como é negativo, tem um aumento da despesa com transporte, porque agora eu não vou ter apenas uma
um transporte coletando meus resíduos, né? Um caminhão, eu vou ter agora o caminhão para os resíduos secos e um caminhão para os resíduos úmidos. Além disso, aumenta também o número de pessoas para trabalhar. Há um alto valor unitário, então, quando comparada com a coleta convencional. Após a implantação da coleta seletiva, o poder público ele deve manter a população permanentemente mobilizada através de campanhas de sensibilização e de educação ambiental, porque um dos aspectos negativos que se vê da coleta seletiva é a não participação da população. Então não adianta nada a prefeitura ter uma usina de triagem, ter os PEVs localizados, se a população não realizar a segregação na sua casa e participar desse programa. Então, mesmo que seja um projeto mais caro do que a simples coleta, mas os benefícios ambientais são enormes e também gera renda para a cidade. Vai gerar renda com a venda dos produtos para o mercado de reciclagem. Bom, gente, é isso que nós tínhamos para ver nessa aula. Foi uma aula bem rápida, porque afinal de contas vocês têm uma disciplina de coleta seletiva. Qualquer dúvida nós podemos conversar ao longo da semana sobre isso e até a próxima.